Boa noite a todos. Boa noite. Vamos então iniciar o nosso estudo da obra Paulo e Estevão. Hoje, 13, sexta-feira, 13 de maio do ano de 2016. E vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura. Senhor Jesus, divino amigo, nosso irmão incondicional, nós iniciamos, Senhor, te agradecendo a Ti por esse amor infinito a cada um de nós, Teus irmãos menores. Senhor Jesus, nessa noite nós estamos em torno de Ti, estudando a obra Paulo e Estevão. Como a obra é muito grandiosa, as lições anotadas por Emmanuel do diálogo de Paulo são tão profundas que nos falta maturidade espiritual para entender. É por isto, Senhor Jesus, que ainda uma vez mais te solicitamos encarecidamente a Tua inspiração através dos Teus mensageiros, dos nossos amigos espirituais que aqui estão para conduzir o nosso estudo, nos inspirando e nos ajudando a tirar o espírito que está na letra. Muito obrigada, Divino Mestre, por essa oportunidade, por estarmos aqui e pelo Seu infinito amor a cada um de nós. Então, a nossa querida irmã Maria Luísa irá contar um pouco como foi, aonde nós estamos na obra Paulo e Estevão. Bom, eles saíram de Icônio e foram para a cidade de Listra. Nessa cidadezinha de Listra, havia um templo que era dedicado a Júpiter, né? Não tinha sinagoga, não tinha igreja, então o que é que Paulo resolveu fazer? Ele começou a pregar numa praça, ficava em cima de uma pedra e pregava, e aquilo chamou a atenção, né, daquelas pessoas simples, começaram se aproximar e houve uma cura. Veio um paralítico se arrastando e Paulo então pediu a intercessão do nosso Senhor Jesus e ele ficou curado. Então imediatamente eles foram, ele e Barnabé, confundido com deuses, chegaram a trazer até um touro que era para ser sacrificado e tal. E o Paulo então, né, foi para cima da pedra, dizendo: olha, não somos deuses, somos pessoas de carne e osso como vocês e tal. Só que isso começou a chamar a atenção também de alguns judeus que viviam nessa cidade. E resolveram então perguntar lá de Icônia, consultar porque, né, sabiam que eles tinham descobrido que eles tinham vindo de Icônia. E o que é que tinha acontecido lá? O caso Tecla, aquela menininha que se apaixonou por Paulo, né, aquela mocinha, estava ainda muito, né? Então eles foram pintados como feiticeiros, bruxos, e Paulo como sedutor de mulheres. E Paulo foi então apedrejado, né? E era para ser morto e ser colocado no monturo da cidade. Só que um cidadão por nome Gaio, né, que teve a mãe curada por Paulo, né, chamou o menino Timóteo e disse: olha, fica por perto, consegue água que eu vou, se o nosso irmão me salvar, eu vou dar um jeito, e você vai cuidar enquanto eu aviso, né, a Lloyd, né, a sua mãe e a sua avó. E assim foi feito. Ele grita que o bruxo está morto, deixe comigo.
e sai levando o corpo e a multidão toda atrás, e ele deixa lá no monturo. A essa altura o menininho vai lá, traz água para cuidar até o Barnabé vai junto, se levanta, o Barnabé estava doente, e vai junto com a Lloyd e a Eunice, né, para cuidar de Paulo. E eles resolvem então sair da cidade com medo de represálias que pudessem ter com essa família, com essas duas senhoras e a criança. E aí eles foram dentro de Licaônia, eles foram para uma outra cidadezinha que é Derbe. Nessa cidade, eles passaram aproximadamente 6 meses só se recuperando. Eles estavam trabalhando, fazendo trabalho manual, para poder se manter, mas eles ficaram em silêncio profundo, não saíram a pregar nesse período de 6 meses, porque era necessário. O Barnabé estava muito adoecido. Paulo foi muito maltratado. Ele já veio de uma prisão, lá no caso Tecla. Chegando nessa cidade, ele foi apedrejado duramente, só não desencarnou realmente, porque não era o momento para isso. Daí a presença do Gaio para salvá-lo, tirá-lo dali da multidão. Então ele ficou 6 meses em Derbe, em silêncio. Logo após esses 6 meses de recuperação, eles começaram realmente a pregar, mas não mais de forma ostensiva. Paulo não foi para as praças, não subiu ao púlpito. Ele decidiu realmente ir pelos vilarejos, né, as pessoas mais simples, e entrando ali de casa em casa, divulgando o Evangelho e fundando também igrejas. Então ele não mais fez uma exposição, ele passou realmente a fazer um trabalho mais silencioso. Nós finalizamos o capítulo. Finalizamos. Né? Eles foram para Perge, né? Perge para Atália, né? E estão voltando para Antioquia. É. Vamos lá então? Lucas pelo Evangelho? O regresso de Paulo e Barnabé foi assinalado em Antioquia, voltado para Antioquia, a igreja onde tínhamos as vozes diretas, lembra? Tudo funcionava perfeitamente nessa igreja. Foi assinalado em Antioquia com imensa alegria. A comunidade fraternal admirou, profundamente comovida, o feito dos irmãos que haviam levado a regiões tão pobres e distantes as sementes divinas da verdade e do amor. E olha que eles já estão vendo depois de 1 ano de recuperação. Imagina se eles tivessem saído da situação depois de ter sido apedrejados direto. Eles estavam realmente muito adoecidos. Por muitas noites consecutivas, os recém-chegados apresentaram o relatório verbal. Que pena! Ninguém escreveu. Você está vendo? O relatório verbal. Ninguém anotou, ninguém escreveu, não tinha nada. Mas graças a Deus que o mundo espiritual grava tudo. E aí o nosso Emmanuel pôde pegar todo esse material e dizer: vou contar os detalhes da primeira viagem do apóstolo Paulo com Barnabé. E, gente, nós tivemos a alegria de conhecer detalhes. De acompanhar a viagem. Viajamos juntos com Paulo, junto com Barnabé, junto com João Marcos. Tivemos a alegria de conhecer a família de Timóteo. É muita alegria. Verdade. A comunidade fraternal admirou profundamente comovida o feito dos irmãos. Apresentaram o relatório verbal de suas atividades, sem omitir um detalhe. A igreja antioquense vibrou de alegria e rendeu graças ao Senhor. Os 2 dedicados missionários haviam voltado em uma fase de grande dificuldade para a instituição. Olha só. Ambos perceberam-nas tristes. As contendas, as discussões, os desentendimentos de Jerusalém estendiam-se a toda a comunidade de Antioquia. Olha, as discussões de Jerusalém, os desentendimentos que estavam ocorrendo na igreja de Jerusalém, aonde está Pedro,
aonde está Tiago. João foi banido. Vocês lembram que Paulo mandou banir João. Então, de Jerusalém já estavam havendo vários desentendimentos. E isso estava refletindo na igreja de Antioquia. As contendas de Jerusalém estendiam-se a toda a comunidade de Antioquia. As lutas da circuncisão estavam acesas. O que é a circuncisão dentro do judaísmo? Aquele processo de circuncisar é a aliança do homem com Deus. Então, dentro da igreja de Jerusalém, eles estavam defendendo a tese de que você deveria ser circuncisado, porque isso era o símbolo da ligação daquele ser com Deus. Então, uma vez não circuncisado, esse não fez o noivado com Deus. Não fez. E aí, como é que poderá se tornar um cristão se ele não é circuncisado? Se ele não fez a aliança dele com Deus? Ele está falando aqui da circuncisão, são dos gentios, daqueles que não eram judeus, que não passaram para a circuncisão, mas para se tornar cristão, já que era um gentio, porque Jesus em nenhum momento falou que o cristianismo veio só para os judeus. Ele sempre atendeu a todos, deixou bem claro. Ele disse, olha, você pode até se tornar cristão, mas ele tem que fazer a circuncisão. Então começaram a inserir leis humanas dentro de leis divinas. As lutas da circuncisão estavam acesas. Os próprios chefes mais eminentes estavam divididos pelas afirmativas dogmáticas. O que é um dogma? Você não pode discutir. Por exemplo, qual o dogma da doutrina espírita? Indiscutível. Daí Kardec colocar o dogma da reencarnação. Não há o que discutir sobre isso. Não existe espírita que não é reencarnacionista. Então esse é um dogma irrefutável, indiscutível, inquestionável. Os próprios chefes, então, mais eminentes, estavam divididos pelas afirmativas dogmáticas. Tão alto grau atingiram as diferenças que as vozes do Espírito Santo não mais se manifestaram. Então, quando começou as discussões na igreja de Antioquia, as vozes diretas cessaram. Porque estavam castigando eles? Isso é resultado do quê? Da vibração. Uma das características de Antioquia era a amorosidade entre os trabalhadores, a união pela causa. Olha que interessante. Manahei, eu não sei se é essa a pronúncia, se alguém, por favor, me ajuda, cujos esforços na igreja eram indispensáveis, mantinha-se à distância em vista das discussões estéreis e venenosas. Os irmãos achavam-se extremamente confusos. Uns eram partidários da circuncisão obrigatória, outros se batiam pela independência irrestrita do Evangelho. Eminentemente preocupado, o pregador tarcense, que é o nosso Paulo de Tarso, observou as polêmicas furiosas. Então, o povo estava realmente inflamado a respeito de alimentos puros e impuros. Quando nós nos preocupamos muito com coisas externas, nós deixamos de nos preocupar com o que deve ser verdadeiramente autêntico na nossa preocupação, que é o nosso mundo interior. Eu não tenho que me uniformizar para trabalhar para Cristo. Externo. Eu tenho que emitir vibração de amor. Eu tenho que ser identificada não pelo que eu visto, mas pelo que eu emano, com o meu olhar, com a minha palavra, com o Cristo. Emanar o Cristo e não o uniforme externo.
Então, toda vez que o centro espírita, o centro religioso, começa a se preocupar muito com o lado externo das aparências, ele está deixando de se preocupar com o principal, que é a evangelização dos seus trabalhadores e dos seus frequentadores. Devemos vestir o branco, vamos ali arrumar, colocar uma imagem do Dr. Bezerra de Menezes. Fiquem todos muito sérios, a gente não pode estar com o vizinho. Mas isso faz parte da evangelização. Se você só pedir para ele ficar sério ali, você não está evangelizando ele. Ele tem que saber como se portar no templo divino que é o universo. O templo não é a casa espírita. Então, se você diz que ele deve se comportar assim aqui dentro, que evangelização é essa? E aí ele finaliza falando que as polêmicas eram furiosas a respeito também de alimentos impuros. Por isso que Jesus falou, não é o que entra pela boca que mata o homem, é o que sai. Quantas vezes Jesus não advertiu? Tentando estabelecer a harmonia geral em torno dos ensinamentos do Divino Mestre, Paulo tomava inutilmente a palavra, explicando que o Evangelho era livre e que a circuncisão era tão somente uma característica convencional da intolerância judaica. E quem está falando isso é um antigo doutor da lei. Não obstante, né, apesar de sua autoridade inconteste, que se aureolava de prestígio perante a comunidade inteira, em vista dos grandes valores espirituais, olha a palavra, conquistados. Conquistado como? Na missão. Os desentendimentos persistiam. Ninguém escutava o que Paulo falava. Apesar de toda a sua conquista espiritual, na sua fala, na sua autenticidade, na sua vibração. Alguns elementos chegados de Jerusalém complicaram ainda mais a situação. Veio gente de Jerusalém para colocar mais lenha na fogueira. Os menos rigorosos falavam da autoridade absoluta dos apóstolos galileus. Paulo, você não é nada, os apóstolos galileus estão acima de você. E eles disseram que tem que circuncisar. Às vezes nós temos um pouco disso no movimento espírita. Não, mas o fulano de tal falou na palestra isso. Está de comum acordo com o que está na obra básica? Não, então fulano de tal errou. E ele é um irmão nosso, ele pode errar. Não, mas falou, mas está errado. A obra, a base, Kardec não está falando assim. Então nós temos um pouco disso no nosso comportamento, na nossa forma de abordar, endeusando pessoas, palestrantes. Por isso que às vezes a tia Conceição falou isso, a tia Conceição não falou nada, porque nós estudamos sempre com o livro aberto. O máximo que a tia faz é fazer um comentário sobre o que está sendo lido, porque as palavras não são nossas. Então, quando nós temos revelações que a tia ainda acha mais necessária ainda, eu digo, vamos entender isso aqui. Olha o que nós estamos lendo aqui na obra. É assim que nós tratamos? Olha lá, os menos rigorosos falavam da autoridade absoluta dos apóstolos galileus. Comentava-se, vamos dizer assim, disfarçadamente, que a palavra de Paulo e Barnabé, por muito inspirada que fosse nas lições do Evangelho, olha só, gente, quando o mal quer fazer morada, ele dá nó em pingo d'água. Olha, o que Paulo falou é muito bonito, o que o nosso irmão Barnabé falou está muito bonito, mas olha só, não era bastantemente autorizada para falar em nome de Jesus. Não,
Pedro, Tiago, que foi um deles, têm autoridade para falar em nome de Jesus. Mas Paulo não, Paulo mandou até matar. Como é que Paulo tem essa autoridade de falar? Mudou isso no nosso movimento? Às vezes a gente nem sabe quem é a Conceição, cara, jogando pedra, né? Interessante que isso aqui, antes de Paulo eu estava pensando aqui, antes de Paulo e Barnabé viajarem para fazer essa primeira viagem dele, quando eles vão para Jerusalém levar aquela ajuda, Sim. Eles chegam, Tiago está fazendo isso. Sim. E Paulo fica já meio preocupadíssimo. Tanto que Tiago nem hospeda eles lá, né? Eles têm que hospedar quando ele conhece a Maria Marta, né? E conhece João Marcos, né? João Marcos, que era a irmã de Barnabé. Quer dizer, eles voltam, já isso se Está estendeu, pior, já se estendeu até Antioquia, né? Que é isso que nos falta entender. Toda árvore que dá bons frutos, ela se torna alisada e é muito apedrejada. Todo aquele que deseja realmente fazer o bem, ele é muito atacado. A casa é muito atacada. Porque o que acontece? Se aquilo ali está dando frutos, se aquilo ali tem resultado, vamos destruir. Mas como que a gente vai destruir? Pegando quem está perto. Então nós vamos observar dentro do nosso movimento pessoas fazendo trabalho belíssimos e sendo perseguidos. Haroldo é um caso. Se Paulo não sai pregando, distribuindo o evangelho para outras comunidades, o cristianismo tinha desaparecido. Por isso que Jesus foi chamado. Porque o cristianismo em Jerusalém acabou. O que tinha ali hoje era o judaísmo. Paulo percebeu isso quando foi lá. A igreja de Antioquia oscilava numa posição de imensa perplexidade. Perdera o sentido de unidade, olha só, que caracterizava dos primórdios, lá do início, do começo. Cada qual doutrinava do ponto de vista pessoal. Que é esse o nosso medo novamente. Você está entendendo? O cidadão vai fazer uma palestra, ele jamais pode fazer abordagens pessoais. Se é uma palestra espírita, ele tem que ter um conteúdo espírita, pautado nas luzes da doutrina espírita. Então, por isso que esse livro aqui, ele deve ser estudado por todo trabalhador cristão, em particular os espíritos, porque a obra veio, de certa forma, dentro do movimento espírita, quer dizer que nós necessitamos muito mais disso. Perder o sentido de unidade, que caracterizava do primeiro, dos primórdios, do começo. Cada qual doutrinava do ponto de vista pessoal. Os gentios, que é os não-judeus, eram tratados com zombarias. Novamente, voltou. Você não é o escolhido de Deus. Você é um gentio. Judeus somos escolhidos. Voltou tudo. Organizavam-se movimentos a favor da circuncisão. Fortemente impressionados com a situação, Paulo e Barnabé combinam um recurso extremo. Decidiram convidar Simão Pedro para uma visita pessoal à instituição de Antioquia. Olha a ideia de Paulo. Conhecendo-lhe o espírito liberto de preconceitos religiosos, conhecia Pedro, os dois companheiros endereçaram-lhe longa carta, explicando que os trabalhos do Evangelho precisavam de seus bons ofícios, insistindo pela sua atuação prestigiosa, valorosa. E aí é o que nós vamos estudar na próxima semana. Nós vamos ver quanto foi sábio o nosso irmão Pedro aqui nesse momento. Esse era um momento decisivo. A abordagem de Pedro poderia ter dividido o cristianismo aqui.
Vamos ouvir Pedro falar. Pedro falar. E Paulo muito firme, né? Meus amigos, alguém gostaria de realizar um comentário, uma pergunta? Por que necessidade a pura matéria e levando o Evangelho? Qual seria o objetivo disso? Volta àquela nossa fala do estudo do Evangelho hoje, que eu acho que nós falamos para o nosso irmão Graco. O Papai do Céu fala a linguagem para que o filho possa entender. Entendeu? Então, a linguagem para que entenda o que é o cristianismo passa por essa linguagem da cura do corpo, para que você possa se chamar a sua atenção. Júlio, até hoje isso não mudou. A massa procura Jesus para curar o corpo, para obter coisas, obter pessoas. Nós ainda não buscamos Jesus, não buscamos Deus para servi-lo. Ainda é assim, ainda aquela atitude primitiva de procurar o templo, fazer ofertas para obter as graças dos deuses. Ainda é assim. Se eu viver uma vida inteira de saúde e de uma vida financeira plausível, eu nem vou lembrar de nosso Senhor Jesus. Se eu lembrar, vou fazer um ato social para não ser diferente. Mas quando a dor bate minha porta, principalmente a enfermidade, a primeira coisa que eu lembro é do nosso Senhor Jesus, e aí eu vou buscar em nome dessa fé que cura, porque a gente ainda não vê a fé na condição de eu ser fiel a Deus. A gente sempre fala fé, Jesus ou o nosso Pai realizando a minha vontade, hipócrita e infantil. Então, é a linguagem que o filho entende. Não era necessário. Não é necessário. Todos bem? Todos em paz? Vamos então fazer a nossa prece? E agora vamos agradecer por tudo que recebemos. Senhor da vida, o Senhor nos informou e nos ensinou que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em Teu nome, o Senhor estaria presente. Então nós agradecemos uma vez mais, Jesus, a Tua presença em nós. Nós te agradecemos, Senhor da vida, a presença dos nossos amigos espirituais, que nessa noite conduziram o nosso trabalho, inspirando-nos para que pudéssemos retirar o espírito da letra. Muito obrigada, amor de nossa vida. Muito obrigada, amigos espirituais. Nos ensina, Senhor, permanecer em Ti e contigo.